Olá pessoal, vamos estudar um pouquinho mais sobre circuitos eletrônicos. Então, para usar a eletricidade, para realizar algo, é preciso construir um circuito. Um circuito interliga os polos de uma fonte de potencial elétrica, tensão, permitindo que haja o fluxo da corrente. Então, os circuitos elétricos podem ser construídos de várias formas, interligando os fios metálicos, usando uma placa de prototipagem, usando uma placa de circuito impresso, usando caminhos desenhados com a tinta condutiva, que é esse exemplo aqui, alinhados com linhas de costura condutiva também, até espremidos com massa condutiva. Então, se você tiver uma placa onde você tem as opções, né, de que o potencial elétrico e a fonte, né, permita o fluxo da corrente, você consegue aí transformar em um circuito elétrico, tá? Então, o circuito é representado graficamente através de um esquema, né, que nem esse exemplo aqui. Então, eu preciso sair de um lugar e ligar em outro lugar. Então, chega em um lugar e termina em outro. Então, o esquema é um diagrama que ilustra de forma objetiva os caminhos por onde passa a corrente e os componentes que estão interligados nele. É como usar o mapa do metrô, que foca nas conexões e omite os detalhes desnecessários aí. O mesmo esquema pode representar um circuito montado em uma placa ou costurada em sua roupa também. Então, a gente tem aí circuitos, né, como o de Arduino, por exemplo, que ele parece um botãozinho. E ele pode ir na roupa, pode ir num livro, e ali tem um circuito de prototipagem. Os componentes eletrônicos são representados por símbolos, mais ou menos padronizados aí. Também é comum indicar do lado de cada símbolo valores e outras informações necessárias aí quando se faz um circuito. Existem várias formas de desenhar esses esquemas, tá? Os 3 diagramas abaixo representam esquemas idênticos para ligar uma lâmpada a uma fonte de 9 volts. Então, esse primeiro aqui é um tipo de esquema, esse segundo aqui é outro. E esse terceiro é outro tipo de esquema, mas todos fazem a mesma coisa. Então, vocês podem perceber que existem vários desenhos para ter um único objetivo. Então, o símbolo terra, né, que é o nosso GND, que você já conhece, é esse daqui. Em circuitos de alta tensão, ele realmente indica um cabo ligado à terra, que funciona como referência zero de tensão, ou seja, ele vai descarregar ali. Mas esse símbolo também é usado em circuitos de baixa tensão para representar um terminal negativo também, tá? Tem essa opção. Então, ele deve ser conectado ao negativo da bateria aí, não ao terra. Então, é muito importante aprender a ler esquemas eletrônicos para montar um circuito, né? Precisa transcrever o esquema para o meio usado na montagem, então uma base de protótipos, né? Placa de circuito impresso, fios interligados, linha condutiva, costurados em tecidos. Então, a gente tem que saber identificar e desenhar também. Condução de eletricidade, então, para transmitir eletricidade para as outras partes do circuito, precisamos construir um encanamento, né, ou feito de condutores elétricos, né, de materiais isolantes aí. Então, eles impedem ou dificultam muito a passagem da corrente. O ar é um isolante, assim como vários materiais sólidos, como plástico e borracha. Então, os condutores são materiais capazes aí de conduzir corrente elétrica com um valor desprezível aí de resistência. Exemplos de condutores são fios, né? Como esses aqui, os cabos com garras de jacarés, que vocês já viram, ou os terminais metálicos de um LED, também são condutores. Igualmente importante aí na construção de circuitos. O fluxo da corrente é convencionalmente representado do positivo para o negativo. Ligar um condutor diretamente entre os dois polos da bateria provoca aí, um curto-circuito, liberando um grande fluxo de corrente em pouco tempo. Então, o máximo que a bateria pode fornecer. O que fará com que ela descarregue rapidamente, provavelmente esquente muito ou até mesmo exploda ou pegue fogo, como esse exemplo aqui. Para fazer um circuito útil e consumir a bateria de uma forma sustentável, é preciso que o caminho entre o positivo e o negativo ofereça alguma resistência à passagem dessa corrente. Por exemplo, um LED ou um motor já oferece muito mais resistência que um fio.
e limitam a corrente, convertendo parte dela em luz ou movimento e permitindo a descarga lenta da bateria. Então, o nosso LED aí que vocês conhecem, ela serve aí como um tipo de resistência também, tá? Os melhores condutores geralmente são metais como cobre, alumínio e prata. Então, em circuitos práticos é comum aí a preferência por fios de cobre e caminhos de cobre desenhados em placa de circuito impresso, soldado com prata ou estanho aí. Em circuitos desenhados aí, aproveita a resistência natural dos materiais, né? Que pode ser algo desejável. E podemos trocar os fios de cobre por linha de costura de aço inoxidável, fita adesiva de prata e cobre, tecidos condutivos, massa condutiva, papel laminado, cartolina laminada, tinta condutiva, cola condutiva também existe, pó de ferro, líquido condutivo e outros condutores que não são tão eficientes quanto os fios de cobre, mas que também possibilita a criação desses circuitos eletrônicos aí. Aqui a gente tem uma linha, os condutores, né? A gente tem a linha de costura condutiva, que seria um aço inoxidável, fita de cobre condutiva, fita de tecido de prata condutiva e tecido condutivo também. Temos aí alguns tipos de circuitos, abertos e fechados. O aberto quer dizer que não passa a corrente. Está vendo esse circuito aqui? Tem uma chavezinha. Então, quer dizer que o valor dela pode ser medido e irá se concentrar entre os dois pontos onde o circuito está aberto, aqui, ó, nesses dois pontinhos aqui. O efeito é análogo à medição da pressão, concentrada em uma torneira fechada. Então, o que acontece? Se você está com a torneira fechada e tenta mandar água, o que vai acontecer? A medição vai ficar concentrada aí nesses dois pontos aqui, tá? O fechado, né, esse ponto terá potencial quase zero, onde é feita a medição aqui, convencionalmente, né, do positivo ao negativo da fonte de tensão. É análogo à água que flui por um encanamento sem impedimento da torneira fechada. Então, quer dizer que aqui vai haver a corrente passando de forma livre, sem impedimentos. Então, os circuitos complexos aí consistem de vários caminhos por onde a corrente se bifurca e possuem trechos que são abertos e fechados temporariamente, mudando e desviando o fluxo da corrente e a distribuição de potenciais aí durante sua operação. O simples evento de abrir e fechar rapidamente esse circuito gera pulsos de correntes que servem para disparar eventos em outras partes do circuito. Então, o controle de comportamento desse tipo é o objetivo da eletrônica aí. Para isso, a gente tem alguns tipos de chaves, né, que pode ser aberto temporariamente através de um interruptor. Então, ele pode ser uma chave liga-desliga, por exemplo, simples, mas pode ser também uma chave magnética, ou um reed, ou também chamado de relé. Então, uma chave eletrônica também é como um transistor ou uma porta lógica, que vocês já conheceram em lógica digital, as portas lógicas, né? Ou qualquer tipo de mecanismo aí que interrompa o fluxo de corrente que atravessa um condutor. Então, um zíper, um botão de roupa, um encaixe metálico, um fio passando através de uma porta que rompe quando alguém passa. Então, esses exemplos aí seriam mecanismos aí que interrompam o fluxo da corrente. Aqui a gente tem os interruptores comerciais típicos, tem dois terminais que são ligados ao circuito. Podem ser interruptores de pressão, normalmente abertos, que fecham o circuito apenas quando apertados, ou interruptores que estacionam em uma das duas posições, liga ou desliga. Então, aqui nós temos alguns tipos de símbolos usados, né, nesse tipo de chave. Ó, o push button, que a gente já viu, e a liga e desliga. Chaves que possuem 3 terminais, como esses aqui, ó, podem ser usados como interruptores, se apenas 2 dos seus terminais forem usados. Se os 3 forem usados, serve para desviar o fluxo da corrente. Então, essa chave sempre tem 2 posições inicialmente ligadas entre si. Quando muda de posição, a configuração se inverte. Abre um trecho do circuito, mas fecham outros. Tá vendo?
Então, aqui ele fechou um circuito, se ele volta, ele abre esse e fecha esse aqui. Então, ele muda aí a direção. Há também chave de 2 ou mais polos aí, que pode chavear vários circuitos independentes de uma vez só. Isso aqui também é interessante para diminuir aí a quantidade de componentes da sua placa. Aqui a gente tem as chaves do tipo alavanca, essa daqui, e tipo pressão. Essas chaves aqui são acionadas mecanicamente, né? Circuitos também podem ser chaveados eletricamente com um relé, tá? Então, aqui embaixo mostra um de 2 polos e 2 posições. Ou magneticamente usando um reed, um interruptor normalmente aberto de um polo, ou em uma posição aqui, ó, esse lado.